Bom, em primeiro lugar, boa noite, ou bom dia, ou boa tarde, dependendo do horário que você estiver assistindo esse vídeo. Meu nome é Daniel Xerem, eu sou nutricionista esportivo, já tenho a minha formação há mais de 10 anos, eu me formei em 2008 pela Unirio e de lá para cá muitas coisas aconteceram. Bom, estou fazendo esse vídeo, estou fazendo essa gravação em consideração a uma aluna muito querida, ou uma ex-aluna muito querida, que me fez essa solicitação. Vou responder alguns questionamentos para poder colaborar da melhor maneira possível e espero poder fazê-lo. Bom, eu me formei em 2008, como já havia falado. Logo na sequência, eu fiz a minha pós-graduação pela FRJ. Minha pós-graduação foi em nutrição esportiva e fitness corporativo, que tem uma característica um pouco diferente das demais pós-graduações, do ponto de vista de especialização, que nos preparou, né, como alunos, para desenvolvimento de projetos, de trabalhos, né, de alguns produtos, para trabalhar com empresas de diferentes maneiras, promovendo qualidade de vida, associando aí sempre a nutrição com atividade física ou com fitness de maneira geral. E foi bem interessante, isso realmente rendeu alguns frutos até hoje, realmente faz uma diferença muito grande. Posteriormente fui fazer meu mestrado, mas só em 2012, e já vou explicar por quê. Eu me formei mestre em alimentos e nutrição pela Unirio. Logo em 2014 já fiz a minha defesa de tese. Atualmente eu estou cursando doutorado no Laboratório de Química de Alimentos, também pela Unirio, no programa de doutoramento de Biociências. Sou professor de diversas instituições de ensino superior e também sou professor de cursos de pós-graduação, cursos de livre docência. Já estou nessa batida de docência já tem algum tempo e gosto bastante. E também tenho o meu empreendimento, meu consultório, minha clínica aqui em Copacabana. Atendo há muitos anos, atendo logo depois que comecei a me formar, e como havia antecipado, trabalho dentro da nutrição esportiva, diria para vocês exclusivamente até, né? Seja atendendo atletas de elite, seja atendendo praticantes de atividade física ou pessoas que buscam um ajuste de composição corporal ou um mínimo de qualidade de vida ou de bem-estar, o que vem crescendo cada vez mais nos últimos anos, até porque a nossa profissão tem ficado em voga, né, muito empolvorosa. Bom, esse sou eu. Eu já trabalhei também com equipes de alto rendimento, né, com contratos de alguns anos, especialmente no atletismo. Eu tenho uma história no atletismo muito grande. Trabalhei por mais ou menos 5 anos, né, com uma equipe patrocinada pela Powerade, um isotônico muito conhecido. Também cheguei a trabalhar na Confederação Brasileira de Atletismo, num projeto de alto rendimento, que foi bem interessante. No momento, eu estou aqui com a minha clínica e trabalhando em docência em 3 instituições de ensino superior, proferindo aí as disciplinas de nutrição esportiva, avaliação nutricional e algumas outras também nestas mesmas instituições. Bom, esse sou eu. Vamos seguir aqui com as perguntas que a minha colega Leandra me fez, minha querida aluna me fez. Bom, por que eu resolvi ser nutricionista? Olha, na verdade, já desde garoto, né, eu fui fazer meu vestibular, eu tinha 16 para 17 anos, eu já me interessava muito por esporte, né, tem até um brinco, né, tem até uma pontinha dentro de mim que sempre foi um pouco frustrada, né, em eu não ter me tornado um atleta. Eu já fiz muitos esportes, mas nunca segui muito a fundo eles, né? Por diversas razões. Provavelmente porque eu nunca tive a fibra também de um atleta, a verdade é essa. Quando eu acabei indo um pouco para a nutrição, curiosamente porque eu gostava de esporte, mas não tinha muito interesse em seguir na educação física. Sempre foi muito aficionado, sempre gostei muito de fazer diversas atividades físicas e me interessava pelo processo de transformação corporal, de performance de um indivíduo, e me fascinava também o mundo. Já naquela época dos suplementos alimentares, eu estou falando isso para vocês em 2000, 1999, eu era muito garoto, né? Bom, anos foram passando, só foi alimentando esse interesse até que eu fiz meu vestibular em 2012, fui aprovado nos processos seletivos da UERJ e da Unirio, preferi seguir pela Unirio porque era mais próximo da minha residência e porque eu vislumbrei também algumas questões mais positivas na instituição.
Bom, qual a sua área de atuação? Já falei, isso eu já disse para vocês. O maior desafio como recém-formado foi justamente conseguir conciliar o que eu gostava já de fazer com autonomia, sem sombra de dúvida, e retorno financeiro. E não foi fácil não, viu? Eu comecei trabalhando na área de produção, a diretora da Escola de Nutrição do Rio me ofereceu uma vaga que me parecia ser vantajosa à época, mas só corroborou o fato de que aquilo não seria minha linha de trabalho, mas me deu uma experiência de vida como ser humano, como homem, como pessoa, me amadureceu bastante. Trabalhei cerca de 5 meses numa empresa de culinária de alta gastronomia aqui no Rio de Janeiro, ali no Aterro do Flamengo. Mas saí da empresa por livre vontade e fui buscar meu sonho, né? Num dia correndo na orla do Rio de Janeiro, vi uma tenda de corrida, aquela época, em 2008, não era muito comum, né? Tenda de corrida, e aí eu fui perguntar se eles tinham um nutricionista, eles falaram que não. Eu me apresentei e já fiz uma proposta para eles, para realizar tanto o atendimento nutricional, quanto para fazer uma avaliação para os alunos que entrassem na academia. Então já ofereci 2 produtos, e comecei atendendo literalmente na praia, né? E foi uma experiência também muito interessante. Comecei a fazer uma cartela de clientes, comecei a fazer um trabalho mais sólido. Depois já dividi o consultório com alguns colegas, iniciei outros projetos enquanto estava terminando ainda a minha pós-graduação. Então foi bem por aí, né? E as coisas foram caminhando nesse sentido. Fui ganhando uma rede de contatos, né? Fazendo cada vez mais networking, né? Então fui crescendo dessa maneira. Eu te diria que o maior desafio para um recém-formado é justamente conciliar esses itens, né? O que gosta de fazer, ter autonomia de trabalho e ter um retorno financeiro. Mas, acima de tudo, o que eu sempre dou de conselho para os colegas recém-formados e para os alunos é que coloquem a cara, assim, compareçam, mostrem o que vocês gostam de fazer, estejam dentro do meio. Quanto mais vocês estiverem próximos às pessoas, mais as oportunidades, mais as alternativas elas podem aparecer. Não se escondam, né? Mesmo que naquele momento talvez a alternativa seja estranha para você, ela vai te agregar alguma coisa com certeza. Quais são os desafios da profissão nutricionista no mercado de trabalho? Eu diria que melhorou muito para a gente no mercado de trabalho, muito às custas de colegas que vieram antes mesmo de mim, nutricionistas que têm uma experiência maior, que começaram a demonstrar o seu valor, não através só do grito ou tentando fazer isso de maneira política ou de carteirada, né? Pela simples necessidade do nutricionista ser o único profissional como prescritor de dieta. Não apenas isso, isso é claro que é importante, todavia é mais importante mostrar o seu valor através do trabalho. E isso a gente começou a ver o nutricionista sendo imprescindível em equipes interdisciplinares, justamente porque ele fazia diferença. Então, dos últimos anos para cá, especialmente nos últimos 5 anos, a gente viu uma melhora. Na parte de nutrição esportiva melhorou bastante. A procura por alunos já na faculdade, sabendo que vão trabalhar com nutrição esportiva, é totalmente diferente da minha época. Na minha turma, por exemplo, tinha apenas eu. Então, foram mudanças muito boas e as perspectivas estão muito boas também, porque tanto a área das mídias sociais, a mídia de maneira geral já tem olhado muito mais para a gente, e nós passamos a ter um amadurecimento maior como carreira, como profissionais, nós passamos a nos comunicar mais entre nós mesmos, eu vejo isso nos congressos, nós elevamos o nível das discussões, então eu vejo com boas perspectivas aí a área dos nutricionistas, especialmente a minha área, eu posso falar mais, né, na parte de nutrição esportiva, seja em esporte de elite ou não. Perspectivas, ou como o nutricionista deve encarar, ou o recém-formado deve encarar, sendo super rápido, tenha a sua assinatura pessoal, sem sombra de dúvida, não reproduza apenas as informações que os outros falarem, sejam professores, colegas, estude um determinado assunto, se embase, referende aquilo que você está vendo ou gostaria de passar para os outros, né? E fale do seu jeito, assim você se destaca mais, mostrando qualidade, respeitando a honestidade intelectual das pessoas. Fundamental que você faça isso, e faça isso dentro de um nicho, não faça isso para qualquer assunto dentro da área da saúde ou da área da nutrição. Busque o teu nicho de trabalho, aquilo que você mais gosta de fazer, aquilo que você mais gosta de estudar, e agarra naquilo. Esteja com os colegas nos cursos, nos congressos, nos simpósios, converse com pessoas que você admira, tenta extrair informação dessas pessoas. Nós temos muitos expoentes na área hoje que vão dar atenção a todos vocês.
porque nós gostamos de estar com vocês, nós aprendemos muito com vocês também, e aí eu falo agora até como docente. Então, se destaque dessa maneira, com robustez, com pertinência, trazendo diferenciais para a área, porque só assim você tem uma tendência de brilhar e manter o seu brilho, não ser um vagalume e utilizar a informação pronta dos outros, que infelizmente com a mídia rápida é o que mais se faz por aí. Falando um pouco da nutrição esportiva, por exemplo, na prescrição de suplementos alimentares, e eu falo isso para vocês passando por diversas áreas. Eu falei muito do atletismo, mas eu trabalhei com remo, trabalhei com futebol. Eu tenho empresas parceiras de natação em mar aberto, triatlon, corrida de aventura, fisiculturistas que eu atendo, né? Tem atletas masters de fisiculturismo que eu atendo. Então, assim, passando por essas fases, tem que estudar e tem que entender o modelo clínico de suplementação de cada recurso ergogênico. Existem suplementos nutricionais que têm seus modelos clínicos esportivos específicos. Nem todo suplemento serve para qualquer coisa, então entender, de acordo com os principais órgãos da área, os principais autores, quais são esses alvos específicos, né? Nós temos muitos embustes, muitos engodos aí no mercado de suplementos que vendem as pampas porque nós ainda não temos critérios. Com esses critérios de suplementação, você pode fazer esse tipo de intervenção desde para crianças que fazem atividade física até idosos, não tem problema, contanto que você tenha critério. Encaixe isso dentro do planejamento alimentar, permeie as questões, as contraindicações possíveis, né, os principais autores, quais são esses alvos específicos, né? Nós temos muitos embustes, muitos engodos aí no mercado de suplementos que vendem as pampas porque nós ainda não temos critérios. Com esses critérios de suplementação, você pode fazer esse tipo de intervenção desde para crianças que fazem atividade física até idosos, não tem problema, contanto que você tenha critério. Encaixe isso dentro do planejamento alimentar, permeie as questões, as contraindicações possíveis, né? Então entendam como é o mecanismo de ação de cada um desses ativos e vocês vão observar que existem bioativos, fitoterápicos, alguns até aminoácidos, metabólitos, estimulantes, que não têm boa servidão, que não têm boa resposta, tanto na literatura científica quanto na prática clínica. Vocês vão avaliar muito isso, vão observar muito isso. Então, muito cuidado na hora de adotar esses critérios, tá? Deixa eu ver o que eu posso mais colocar aqui para vocês, que vocês me perguntaram. Bom, em relação a questões de atividade física, volume, depende muito do objetivo, se o indivíduo busca objetivos de composição corporal, ou de condicionamento físico, ou de desempenho, de performance, de melhor qualidade de vida, isso tudo é alterado. Nem sempre a busca por uma atividade física mais duradoura ou mais intensa é interessante. Isso pode sugestionar lesão, isso pode sugestionar déficit imune, né? Então toda essa parte de imunometabologia, de fisiologia do exercício é muito mais profunda para a gente, evidentemente, discutir num curto espaço de tempo, como é esse vídeo. Para elaborar um plano alimentar de um atleta, deve-se fazer uma excelente avaliação nutricional, respeitando a sua cineantropometria, suas características bioquímicas, sua individualidade bioquímica, naturalmente, analisar adaptações alimentares, o perfil e o padrão alimentar que esse indivíduo tem, observar sintomas e sinais clínicos que podem interferir no planejamento alimentar e conhecer bem o gasto energético da atividade física e os substratos mais utilizados. Isso a gente faz através de uma boa avaliação nutricional. Com uma boa avaliação nutricional, nós temos um excelente diagnóstico nutricional e a partir disso nós fazemos uma boa intervenção nutricional. Não dá para sair da última para a primeira. Então não dá para sair fazendo uma dieta low carb, uma dieta de ciclagem de carboidratos, sem você necessariamente entender que isso é o melhor para o indivíduo e apenas a avaliação nutricional esportiva vai fazer isso muito bem. Então estudem, se formem, conversem com indivíduos expoentes na área, coloquem a cara que vocês vão se dar muito bem. Espero ter colaborado para vocês nesse vídeo muito breve. Me coloco à disposição aí para questões futuras e espero encontrá-los aí como colegas. Muito sucesso, um grande beijo, tudo de bom, tamo junto.